Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal Mundo Interior, meu nome é Juliana e hoje a gente vai fazer a previsão do mês de novembro. Eu trouxe 3 escolhas de energia para vocês hoje, vamos lá. A primeira é a pedra preta, energia número 1, depois o quartzo transparente, número 2, e depois essa pedrinha azul, número 3. Peço que você se conecte com uma das 3 opções, tire seu tempo, respire fundo, peça uma orientação e a gente vai ver as energias e os aconselhamentos para o mês de novembro, o que tem para se manifestar na sua vida, o que está acontecendo aí e quais são os conselhos do tarô. Depois a gente também vai tirar um aconselhamento aqui de autocuidado e dos anjos do romance, tá bom? Vamos lá então, gente. Opção número 1. Começando aqui, vamos ver as energias e previsão para o mês de novembro, para quem se conectou com a pedrinha número 1, quais são os conselhos e as energias para essa pessoa, o que ela tem para desenvolver em novembro de 2020 e como lidar com essa situação da melhor forma possível. Vamos ver. 8 de ouros, as de copas. Pra cá. Carta da morte e aqui a finalização. Deixa eu organizar aqui as coisas para ficar melhor, para enxergar, né? E a finalização vai ficar ali, depois eu mostro mais de pertinho para vocês. Então vamos lá, gente. A questão principal para vocês em novembro, definitivamente, é a questão financeira, tá? Financeira misturada com questões pessoais também. A atmosfera de vocês é o Rei de Ouros, então tem um grande foco aí no mês de novembro para construção. Recursos de vocês, aonde colocar os recursos, o conhecimento e a sabedoria de vocês. O Rei de Ouros fala sobre construção a longo prazo, né? Ele é o homem da carreira, da profissão, do crescimento, né? O Rei de Ouros, ele só chega onde ele chega, que é ter esse domínio das coisas da matéria, né? Essa visão de como as coisas funcionam, esse toque de Midas, né? De ganhar dinheiro, de ser próspero, porque ele se compromete a aprender e se desenvolver um pouquinho todos os dias. Ele começa com muito pouco, né? Ele não tem, assim, aquela coisa de alguém que começou com grandes vantagens na vida, né? Ele começa só com o básico, o pacote básico de skills, e vai subindo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Então, nenhum aprendizado, nenhuma construção de vida é desperdiçada quando se trata do Rei de Ouros. Tudo para ele tem um propósito, tem metas, objetivos, né? Mas de uma forma tranquila. Ele não tem ansiedade de chegar logo no resultado. Ele sabe que ele vai chegar em algum momento, se ele continuar estudando, desenvolvendo e aprendendo. Então é uma coisa que é consequência, então ele não se preocupa com isso. Ele tem consciência de que demora, de que é um processo mesmo, que é um passo depois do outro. E essa é a atmosfera de vocês, tá? Pode ser que vocês já estejam com essa consciência, trabalhando dessa forma, e pode ser que vocês estejam um pouco ansiosos e o Rei de Ouros seja uma espécie de conselho, tá? Para você entrar mais nesse clima de construção, sabendo que é um processo. O As de Copas fala de um certo desânimo, é como se as emoções estivessem atrapalhando esses resultados que vocês estão buscando. Seja por ansiedade, seja por resultados não estarem vindo da forma como planejado. Então, é quando o nosso coração, ele passa por cima daquilo que é palpável, que é a vida real, que é o que dá para esperar daquilo que está se desenvolvendo, sabe? E o tarot tá pedindo para vocês só trabalhem, só façam o que tem que ser feito, sem ficar olhando lá no futuro, sem colocar expectativas enormes atrás disso, tá? Porque eu sei que provavelmente essa questão aqui para vocês envolve um desejo, uma satisfação para além do dinheiro. Para a maioria aí é uma coisa para além do dinheiro, tá? A gente pode estar falando também de processos de relacionamento, sabe? Aqui no passado tem a carta dos 6 de ouros, que fala sobre um desequilíbrio, alguma coisa que está sendo feito em excesso ou dado em excesso. Então, não fica nem de um lado perfeito e nem do outro perfeito. Tem que se igualar essas duas energias, essas duas forças, sabe?
Alguém, você fazendo demais, ou alguém fazendo demais por você e você se sentindo dependente, presa a essa pessoa. Pode ser até esse rei de ouros, né? Essa pessoa na atmosfera que tá cuidando de você, te dando algum tipo de estabilidade financeira, mesmo sem você querer isso, até dá uma sensação assim de que tá em dívida com essa pessoa, né? Por isso, o tarot tá pedindo para vocês, só trabalha, continua aí no seu desenvolvimento pessoal, porque realmente não faça comparações do desenvolvimento do outro, tá? Não se compare com os outros, para você não colocar uma expectativa irreal das coisas, né? Como é que eu posso me comparar com a história de vida de outra pessoa, com o resultado de outra pessoa, se ela viveu outras, ela passou por outras estradas, ela tem outros conhecimentos. Não é justo comigo me colocar naquele pé de igualdade com aquela pessoa, porque um é diferente do outro, cada um tem uma história única. Então desembarace isso dentro de você para que a sua vida possa fluir. Tire esse emocional, essa coisa densa, emocional em cima dessa questão mais prática e só faz o que tem que fazer sem ficar colocando tantas expectativas em cima, tá? Aqui o 2 de ouros, eu sinto que você pensa nessa situação, nossa, mas eu vou ter que continuar levando essa situação por um bom tempo, eu vou ter que continuar equilibrando tantas coisas, é tanta coisa para fazer, tanta coisa para atender, tantas expectativas, né? Às vezes a impressão que tem é que você colocou tantas metas de sonhos e objetivos que você olha para isso e trava. Meu Deus, por onde que eu começo? O que eu faço primeiro? É tanta coisa. E o 8 de ouros é sobre simplesmente sentar e trabalhar. Sentar e fazer o que tem que ser feito. Eu tô falando trabalho, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Nesse sentido de botar a mão na massa, de simplesmente fazer. Inclusive, o 8 de ouros, ele pede para você avaliar o que está funcionando, tá? Aquilo que não está dando retorno, por mais que você goste muito, deixa de lado, tá? Porque não está te dando o retorno que você espera. Avalia o seu trabalho, o que do teu trabalho realmente está trazendo o maior resultado. O que as pessoas gostam, o que os clientes gostam, o que as pessoas pedem para você. É isso que você tem que focar. Por mais que seu coração goste de alguma outra coisa, se aquilo não estiver dando resultado, deixa de lado um pouco, tá? E aí você tá assim, né? Nessa velocidade, nessa coisa de querer colocar a vida nos trilhos. É uma sensação assim, eu quero ter controle sobre as coisas que estão acontecendo. Eu não quero mais me sentir dependente, eu não quero mais me sentir presa a algo externo, a outra pessoa ou a alguma determinação de limitação fora de mim, sabe? Então, eu vou fazer o que eu tiver com a mão na massa, com o que eu puder mexer aqui, sem ficar esperando uma condição muito perfeita para que eu possa começar. E tá excelente essa energia, né? Cavaleiro de Paus é você aqui, né, com os ímpetos, né, e eu falei tanto dos sonhos, o Cavaleiro de Paus também, né, ele é um pouco assim, ele deseja coisas grandiosas, muito, muito grandiosas, e ele não tem uma análise prática, muitas vezes ele não tem uma análise prática, ele deseja, tem a vontade, o espírito, a paixão, mas ele não tem o senso prático e crítico das coisas, que é isso justamente que o tarot tá pedindo para vocês, ó. Pé no chão, senso de realidade, aquilo que não está funcionando coloca de lado e foca no que está trazendo resultado e trabalha, tá? Senta e trabalha, senta e faz o que deve ser feito. E a Rainha de Espadas fala da perspectiva mental, então planos, objetivos, práticos, concretos que realmente vão levar você a algum lugar e fazer e testar, para ter um senso de praticidade. Então você está num momento assim, das coisas estarem travando por um excesso emocional. Você tem tudo isso já, esse senso prático, essa análise mais fria das coisas, mas talvez esse projeto seja tão emocionalmente importante para vocês, no sentido de significar para vocês uma liberdade, que ganha um peso muito grande. Então é necessário voltar mais simplesmente na atividade em si e não nos resultados e nas consequências de conseguir ter sucesso nisso que você quer, sabe? Ju, quando eu conseguir isso, meu Deus, eu vou sair dessa casa, eu vou morar sozinha, eu vou, enfim, etc, etc, etc. Então, é como se o peso do resultado fosse maior do que o resultado em si, sabe? Então, simplesmente faça e não se apegue tanto a essas coisas, tá? É um mês, assim, de desenvolvimento, de aprofundamento, de você se aprofundar nos detalhes e ficar cada vez melhor. Então, por exemplo, se você é uma profissional autônoma, por exemplo, é um mês de se apegar aos detalhes, de melhorar, de ser um pouquinho melhor do que você foi no mês passado. É nas pequenas coisas, são nos detalhes e nessas pequenas diferenças que a gente vai construindo uma grande história e que a gente vai se diferenciando do geral, da galera, e vai criando um caminho que é só nosso, que nos diferencia, né? E que a gente vai ser lembrado por isso. Então é hora de lapidar com amor e carinho aquelas últimas arestas para que você possa ser excepcional nisso que você está fazendo.
Essa energia que está disponível esse mês, para não ser apenas fogo. O fogo pela paixão, pela vontade, pelo desejo, ela é ótima, ótimo, né? Uma energia de criação, de libido, de vontade, de inspiração, mas ela precisa de organização mental, senão é só desejo, 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 sem um foco prático. Aqui no ambiente externo, Página de Espadas me fala assim de um ambiente externo confuso. A impressão que eu tenho é que tem muita coisa, muita gente falando, muito movimento de ideias, muitas coisas em volta de você e uma certa dificuldade de colocar os pensamentos em ordem. De novo, né? Por causa das emoções. Então, a sensação que eu tenho é que cada coisa que cada um te fala, você fica mexida e aquilo tira você de novo do prumo. Então, deixa isso de lado um pouco. Você já sabe o que tem que fazer. O 8 de ouros, ele só aparece para aquela pessoa que já está fazendo o certo. Já tá fazendo o que tem que fazer, tá tudo no caminho. Só tem que tirar mesmo essas outras coisas do ar, essas perspectivas emocionais demais. Aqui, realmente, ó, a carta da morte nas preocupações me mostra que vocês estão com medo de fazer essa transição dessa independência, né? Não que vocês já não sejam independentes, mas eu sinto que muita gente aí é um pouco dependente do aconselhamento de terceiros, de um caminho que já parece que é previamente traçado. Como que eu vou sair desse caminho previamente traçado? É estranho, porque todo mundo seguiu por ali. Só que não é para você esse caminho. Por isso que tem tanto medo de transformação. O que vai ser da minha vida, das coisas que eu construí, das pessoas que me cercam, se eu mudar tanto? Se eu simplesmente romper completamente com aquilo que esperam de mim? De novo, pode ser esse emocional aqui, de novo, né? Impedindo que você vá fazer essa coisa que você é para fazer, sabe? Então não tenha medo de quebrar expectativas, porque é um caminho que é só seu, de novo, não tem como outra pessoa seguir esse caminho por você. Por exemplo, numa relação aqui, você pode estar se sentindo um pouco travada de fazer algo que é para você por conta dessa outra pessoa no relacionamento. Mas não é justo com você. É preciso se libertar e continuar nessa força, nesse potencial seu, de sentar e fazer, lapidar e construir um caminho que é só seu. Porque o processo todo aqui é sobre o poder. O poder é o seu poder, é a sua forma de ver a vida, é a sua forma de abrir os caminhos. A rainha de paus, ela não se importa nem um pouco com a opinião dos outros. Mas olha, nem um pouco. Ela simplesmente ela é ela. E não tem quem faça ela mudar, ela tem essa força motriz que joga ela pra vida, sabe? Que faz ela ter coragem de enfrentar, de novo, de quebrar padrões, de fazer aquilo que é surpreendente. A Rainha de Paus é aquela mulher à frente do seu tempo. A gente vê essas novelas de época, por exemplo, né? Que tem sempre aquela personagem que quer quebrar o padrão, que não concorda com as coisas como são feitas, não concorda com as regras. Essa é a Rainha de Paus, né? Essa energia Cavaleiro de Paus também, né? Essa quebra do padrão. Não é assim. Não é assim. Eu não preciso aceitar ser assim. De fato, não precisa. Só que para poder fazer toda essa consciência e toda essa força vir à tona, é necessário se aprofundar no que você está fazendo, por que você está fazendo, que é aquela lapidação que eu estou falando desde o começo. O que é justo, o que dá certo, o que funciona, o que é para você. Faça essa análise, sem o emocional, principalmente o emocional vinculado a uma sensação de que você deve algo para as outras pessoas, de que você deve uma postura, deve algo. Tá? E aí você, Rainha de Paus é sucesso, é potencial, é ser livre para ser quem você é, não se importar com a opinião dos outros, quebrar paradigmas, avançar, fazer a vida ir para frente, ó. A vida tem que ir para frente. Vou pegar para vocês aqui um conselho do oráculo do autocuidado. O que a pessoa que escolheu a pedrinha número 1 precisa fazer agora? É sempre um conselho simples, sabe, gente? Mas é um tipo de conselho que, ó, até falou ali, que ajuda muito, mesmo sendo algo bem simples. Faça um check-up de saúde, tá? E os anjos do romance. Pode ser que essa leitura tenha sido também de relacionamentos ou trabalho, para a maioria aí, mas que envolve uma quebra de paradigma do que é esperado de você. Não tenha dúvida, quebre. Quebre, tá? E a energia dos anjos do romance, para quem escolheu a pedrinha número 1. Conversas de coração para coração, né? Discuta honestamente seus sentimentos com a outra pessoa. Exatamente essa coisa de
Isso tudo aqui o que eu falei, dessa sensação de dever algo para outra pessoa e não querer fazer algo que vai quebrar as expectativas do outro, tudo isso vai ser resolvido com uma conversa, se é uma questão de relacionamento, tá? Então explica para essa pessoa, poxa, isso aqui é o que eu quero muito fazer, eu sinto que isso é para mim. Então, né? Tudo aqui conversado de uma forma honesta, clara, aberta e verdadeira, com muito amor, pode ser resolvido, qualquer coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos para a opção número 2. Aqui, opção número 2, quartzo transparente. Vamos ver qual é a energia de vocês aqui. Se você escolheu a pedrinha número 2, a gente vai ver a previsão para os próximos 30 dias, qual é a energia de tudo aí à sua volta e também as mensagens do tarô. Depois a gente tem o oráculo do autocuidado e dos anjos do romance. Para algumas pessoas essa leitura vai ser profissional, para outras amor, para outras de existência, né? Assim, questões pessoais, né? Então adapte para a sua realidade, pega o conselho de coração aberto, esteja aí com a sua intuição ligada para perceber do que o tarô está falando, no que isso se encaixa com você, tá? Para quem escolheu o quartzo transparente, como que vai ser o novembro? 6 de ouros, 9 de ouros. O tarô já tá pedindo para vocês mais pé no chão, pelo que eu tô sentindo, assim. Ó, muita ansiedade, né? A transição vai acontecer, a mudança vai acontecer, mas tem que dar tempo ao tempo, tá? Tem que dar tempo ao tempo, ó. A força. Vou passar pra cá. Eu sinto aqui que é o seguinte, talvez você tenha passado por momentos aí recentemente de alguns gastos que não foram previstos, que aconteceram e que acabaram pegando você de surpresa, ou realmente você andou comprando alguns mimos, fazendo umas coisas pra você, né, nessa coisa de, poxa, eu mereço, eu vou fazer pra mim e tal, e aí agora a coisa deu uma apertada. Eu tô falando isso porque esse 9 de ouros com esse sol na cabeça me mostra uma energia assim, quer saber, eu vou fazer por mim, agora eu vou cuidar de mim, eu vou gastar comigo, eu vou me proporcionar momentos de prazer, de alegria, vou me distanciar um pouco. Desculpa, vou me distanciar um pouco dessa vida real que me cobra tantas coisas e vou me abrir para novas experiências. Eu quero sentir, eu quero viver, quero ser feliz, quero aproveitar um pouco também porque eu mereço. Essa energia não é um problema, tá? Assim, jamais. A gente tem mesmo que aproveitar mesmo e se beneficiar das coisas pelas quais a gente trabalhou tanto. Mas aqui nesse caso, eu sinto que passou um pouco do ponto, porque essa coisa tá te dando bastante preocupação. É tipo assim, fiz vários gastos, fiz viagens, aproveitei, fiz e tal, e agora chegou a fatura do cartão. É tipo assim, 9 de espadas, né? Muitas preocupações na cabeça. Ou talvez você esteja buscando na vida material prazeres que te distanciem da realidade para que você não lembre tanto das causas de preocupação, das coisas que estão te causando estresse e uma preocupação. O 8 de paus é uma carta de ansiedade, de já querer estar lá na frente, sabe? De já querer ter resolvido aquela situação, de andar com uma certa pressa. E aqui nessa questão, acaba que é um problema para você. É preciso ir fazendo as coisas na medida da realidade, na medida do possível. Faz um pouco e vê se é isso mesmo. Qualquer coisa muda a tática, muda o sistema. Adapta se for necessário. Porque o 6 de ouros é isso, né? É aquela atitude de justiça, de coerência, de vou fazer aquilo que é coerente, que é justo, que é correto, que é bom para ambas as partes, né? É o dar e receber que é correto. Ou talvez esses gastos excessivos não tenham sido com você, tenham sido você fazendo para outra pessoa também.
E aqui, ó, a carta do arrependimento, né? Ai, meu Deus, pisei na bola. Eu exagerei. Exagerei nos gastos, não era pra ter sido assim. Talvez você queria ter realizado um sonho. Ai, queria tanto um notebook, um celular. E aí não foram tantos gastos separados, mas foi um grande que acabou pegando. E o tarot tá pedindo pra você, assim, não tenha pressa pra resolver essa situação. Digamos que você se endividou mesmo com essa questão, tá? Não tenha pressa pra resolver essa situação. Fica tranquila, organiza de uma forma muito prática. Não, Ju, realmente passei do limite. Então, beleza, dá uma olhada na sua fatura de cartão, se organiza, vê o que você pode fazer, o que você pode segurar em outras coisas da sua vida. Se de repente, mais pra frente, você não consegue fazer uma poupança separada, guardar um dinheiro, mesmo que seja um valor baixo, mas pra você ter uma questão de, né, uma segurança. Ah, Ju, só posso guardar, sei lá, R$50 por mês. Então guarda, R$50 por mês, tá tudo certo. O importante é fazer alguma coisa por você, pra você do futuro, sabe? Pra você poder se organizar. Eu tô falando tanto de dinheiro aqui porque a Rainha de Ouros tá na sua preocupação. Então, você tá se preocupando com a estrutura que você tem financeira. Poxa, será que esses gastos excessivos vão comprometer o meu conforto, né? Meu conforto, minha vida, minha rotina? A Rainha de Ouros é sobre isso, né? Sobre as coisas que se tem. As coisas que se tem e que se cuida com amor. Então, assim, não se preocupa. Nada você vai jogar fora aqui nessa questão. Tudo é um aprendizado, né? Então, o 5 de copas, essa carta do putz, ó, pisei na bola. Agora eu vou ter que pagar o preço, né? Das coisas que eu fiz. A carta da torre, no seu ambiente externo, é essa coisa que a gente se dá conta e fala, nossa, não tinha lembrado disso, não tinha me dado conta de que isso ia ser a consequência daquilo que eu fiz antes. Porque certamente, em alguma situação aí, você acabou dando um passo maior que a perna. E o tarot tá falando para você ter calma, ter tranquilidade, para você se distanciar emocionalmente dessa situação, para ver o que aconteceu e o que dá para fazer para resolver, tá? Sem deixar suas emoções atropelarem você, porque aí você não vai conseguir ver com clareza. Ninguém vê com clareza quando as emoções estão à flor da pele. Então é preciso abaixar. Tanto que o conselho, logo depois de você usar essa atitude aqui do 6 de ouros, que é essa coisa do equilíbrio entre o dar e receber. Então por exemplo, o exemplo do cartão, né? É chegar na realidade e ver, puxa, eu fiz, realmente passou da conta, agora não adianta me estressar, nem né, ficar nervosa com isso. Eu preciso achar uma solução. Isso é o 6 de ouros. Aonde eu posso ser justa, correta? Aonde eu posso segurar de algum outro lado para compensar esse e manter em equilíbrio? Para você conseguir fazer isso, é necessário se distanciar emocionalmente do que aconteceu, tá? Se necessário, você pode fazer um acordo, né? Se necessário, você pode pedir dinheiro para alguém que possa te ajudar, onde você não paga juros, aí você paga toda essa fatura e depois paga parcelado para essa pessoa, por exemplo. Então, quando você se distancia emocionalmente e usa a sua razão, você consegue criar várias outras soluções para esse problema atual. Eu tô falando muito de dinheiro, mas pode ser alguma outra coisa que você sente que deu um passo maior do que a perna e agora tá precisando correr atrás para resolver, tá? Qualquer outra coisa. De novo, se distancia emocionalmente. Deixa aqueles pensamentos que só te atrapalham de lado. É preciso ter controle mental. Não é uma coisa tão simples assim quanto parece que eu tô falando. Mas todo mundo é capaz de conseguir. Nem que seja algo que você tenha que ser treinado antes, né? Vocês podem ver aqui, ó, que ela tá sendo puxada pelos corvos, né? Que simbolizam aqui os pensamentos, né? A carta do naipe de espadas. Então tem 3 puxando ela aqui pra orla da praia, né, para ela deixar para trás a tempestade, para ela chegar em terra firme, e tem 3 na direção oposta, ou seja, ela está se distanciando dos pensamentos que só trazem a tribulação para ela, que é isso aqui, ó. A tribulação, confusão mental, falta de clareza no que está acontecendo. Ela se distancia disso, ela vai para um novo, ela faz essa transição mental para algo novo, diferente e que alivia ela, para que ela possa ver com clareza, porque agora ela está longe da tempestade. E a tempestade é isso, são os pensamentos que atribulam a gente. Para que depois você possa chegar no equilíbrio da justiça. Então, o que é justo, o que é correto, o que é melhor. De repente, a justiça aqui também pode estar indicando você pedir aconselhamentos para alguém da área da justiça mesmo, tá? Às vezes a questão que você está vivendo aqui envolve papéis, documentos, coisas do tipo, e a atmosfera de vocês está bem clara, né? Falando, olha, é um mês de aprender a ter controle emocional, é necessário andar pelo caminho do meio, né? A carta da força é aquela coisa, é metade instinto, metade razão. Você não pode suprimir os seus instintos, porque daí você perde a sua alegria de viver, né? Que é o instinto, que é isso aqui, ó. É a alegria de viver. Eu vou ceder aos meus desejos, vou comprar as coisas que eu quero, vou realizar tudo que eu quero, depois eu vejo o que eu faço. Então não pode nem ser só isso e nem só a razão, que corta toda a alegria de viver, né? Porque fica só aquela coisa, não posso, não pode nada. Fica só se cortando o tempo todo, realmente também é chato, né? É complicado. E a força é sobre dosar.
nem só instinto, que sai por aí muito louco fazendo um monte de coisa errada, né? Assim, inconsequente, no caso, eu quero dizer. E nem só razão, é o caminho do meio. Tanto que ela é metade uma mulher e metade uma leoa, né? Um pouquinho lá, um pouquinho cá, e o coração em ordem. Coração em ordem. Então, saber que todo o exagero vai cobrar de você lá na frente, porque é a lei da compensação, né? Por isso que tá aqui a carta da justiça, é a lei da compensação. Se você vai demais por um caminho, lá na frente aquilo vai ser cobrado, porque o pêndulo ele vai pro outro lado, né? Gastei demais, opa, agora vem a dívida, tem que pagar, tem que trabalhar mais, ou tem, enfim, que arranjar outra solução para resolver isso e tal. O 8 de paus aqui no passado é isso, né? Atitudes sem pensar. Faz, né? Na ansiedade do momento. Quando vê, já foi. Quando vê, já fez. Quando vê, já comprou. Quando vê, já foi, sabe? Já emprestou dinheiro para alguém, né? Que de repente você não tinha sobrando, fez. Então aqui você fez algo muito rápido, aconteceu muito de repente. E agora você tá, putz, eu devia ter pensado melhor. Por que eu fui fazer isso? E o tarot tá falando, calma, para tudo tem uma solução. Se distancie mentalmente dessa situação para você ver com mais clareza. E isso aqui vai ser uma forma de aprender também a ir pelo caminho do meio, porque tem muita coisa aqui sobre o equilíbrio. Ó, a força, 6 de ouros, a justiça, até a rainha de ouros, né? Que fala de equilíbrio também. Então, tem muitos arcanos que mencionam essa situação aqui, tá? Na pior das hipóteses, é um grande aprendizado, tá? Eu vou tirar aqui dos anjos do romance, né? Pra ver um conselho extra. Talvez essa leitura seja sobre amor para você, talvez não, de qualquer forma. Vale o conselho aqui dos anjos do romance. E outra coisa também, pega o que ressoar com você, tá? Por isso que a intuição tem que estar ligadinha aí. Lua de mel. Aproveite a bênção do feriado, desse tempo que vocês têm juntos. Né? Um momento assim de lua de mel, de aproveitar a companhia da outra pessoa, um amor, a parceria, a beleza, a doçura, tá? E um conselho aqui do oráculo do autocuidado, conselho de autocuidado para quem escolheu o quartzo transparente. O que essa pessoa deve fazer como autocuidado? O que ela deve cuidar, observar nesse momento? Dê uma volta. Dê uma volta para espairecer, para clarear as ideias, tá? Pegar um ar aí. Certo? Essa foi a opção número 2. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vamos para agora a pedrinha azul para ver o conselho número 3. Para você que escolheu a pedrinha 3, azul. Opa! Vamos ver agora. Quais são as energias do mês de novembro para quem escolheu a pedrinha número 3, azul? Quais são as energias? O que vai acontecer? O que já está acontecendo? E quais são os conselhos do tarô para quem escolheu essa opção? Cinco de copas, 9 de paus, Isso aqui tá bem mais para relacionamentos. Vamos ver. Bom, o 9 de paus, aqui como bloqueio, ele me fala muito de alguém que tá segurando uma dor, sofrendo com uma questão aí que alguém machucou vocês. O 9 de paus é aquela pessoa que passou por muita coisa, passou por uma estrada muito longa, e acabou sofrendo algumas, né, acabou ficando com algumas cicatrizes de toda essa luta, de todo esse caminhar,
difícil, né? Cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, né? O 9 de paus é sobre superação, mas nesse caso aqui, como ele é uma carta de bloqueio, ele fala dos pontos negativos, né? Que é tudo que foi preciso fazer para chegar lá. Então, muitas vezes fala de como a gente insiste numa coisa que não está dando certo, seja numa postura, numa pessoa, em algum tipo de atitude ou de pensamento que está trazendo dor, que está machucando, mas a pessoa insiste, né? E aqui é uma situação que está impedindo você de se resolver emocionalmente. Às vezes você está sofrendo com a mesma questão e não foi falar com essa pessoa, e não foi resolver com essa pessoa, falar para ela o que você sente. Que o 5 de copas, como conselho, ela diz assim, cara, tem um negócio no seu coração, tá pesando, tá difícil, sabe? O 5 de copas é uma culpa, é um remorso, é uma tristeza, é alguma coisa que a gente falou, que aqui, ó, até como página de copas na carta de passado recente mostra que talvez tenha sido uma atitude imatura sua ou da outra pessoa, né? Alguma coisa que você falou no calor do momento, ou uma atitude mesmo impensada que acabou machucando você. E hoje o 5 de copas fala, cara, conversa, fala, resolve. Não deixa essa situação mais ou menos, sabe? Também tem um outro lado, né? Quando a gente para falar e escuta também a outra perspectiva, a gente começa a encontrar pontos daquilo que é bom naquela situação, sabe? Às vezes vem uma palavra, uma frase da outra pessoa de um ponto de vista que você nunca tinha parado para pensar, porque cada um tem uma cabeça diferente, e aquilo faz você, como se fosse ligar uma luz de uma perspectiva que era totalmente negativa, passa a ter alguns pontos positivos. Seja em alguma coisa que a gente precisa melhorar, uma visão que a gente ganha do outro, que é diferente, etc. Mas o 9 de copas fala, cara, resolve. E não deixa, às vezes, essa teimosia, essa sensação, assim, de um emocional fragilizado, pegar você e acabar te dominando nessa situação, tá? Tudo dá para resolver. Eu sinto que a maioria aqui tá ficando quieta há muito tempo em relação a essa situação que tá trazendo dor, sabe? Tem alguma coisa que a outra pessoa faz com quem você se relaciona que é uma atitude chata, que você já se incomoda há muito tempo e que tá guardando, em vez de falar e chamar e conversar, fica aquela coisa no coração, no peito, sabe? Putz, não gosto que fulano faz isso, mas... Ou só dá indireta, sabe? Em vez de chamar para conversar de forma clara. Aqui o Pajem de Espadas é sobre isso, né? É sobre essa conversa. Mas eu sinto que você não tá falando. Tem muita carta de imaturidade, então, assim, não tá falando de uma forma equilibrada. Tá falando, mas é aquela coisa, dá uma indiretinha, dá uma cutucadinha, né? Que o Pajem de Espadas, ele é um pouco assim, né? Como ele não tem essa maturidade toda para lidar com as coisas, ele pode ser um pouco difícil de lidar nisso, né? Ele dá só umas indiretas, fica jogando a coisa no ar, e o outro nem tchum, né? Nem capta ainda a situação. Então é sobre isso, assim, é sobre você não perder tudo aquilo que foi construído por causa de coisas que estão aí dentro do seu coração e você não falou. Ó, a carta aqui do 10 de ouros no seu futuro, né? Falando que, cara, não vale a pena perder toda essa construção por conta de atitudes imaturas, seja de você ou da outra pessoa. Sempre dá para fazer algo diferente, sempre dá para aprofundar, sabe? Olha que carta linda, 10 de ouros é uma carta linda, de felicidade, alegria, contentamento, é uma pessoa que toma consciência de que tem tudo, que já tem tudo que precisa e que tá tudo bem como tá, e que precisa acertar poucas coisas, são poucos detalhes aqui que precisam de uma mudança de perspectiva, não é nada muito complicado, sabe? Mas isso, do jeito que tá deixando você assim, ó, 5 de ouros. Que é essa coisa às vezes de uma baixa autoestima, de uma tristeza, um sentimento de que tá meio para baixo. Poxa, uma sensação de que o outro não te vê. Eu acho que você sente que o outro deveria já saber o que você quer. Ah, mas como é que não percebe que eu tô triste? Como é que não percebe que eu tô para baixo? Poxa, tá na cara, né? E aí dá aquelas cutucadinhas. Mas o outro é um outro universo. Por isso que aqui o 10 de ouros é sobre relações. É relações construtivas, relações estáveis necessitam de estar em conjunto. São várias pessoas envolvidas nessa questão, às vezes. Mas é possível entrar nessa fluidez, sabe? Só que tem que colocar para fora, tem que conversar, ó, tirar toda essa coisa que tá presa no peito e falar, e chamar para conversar, tá? Aqui, o Rei de Copas, nas questões externas, né, no seu ambiente externo, me fala muito de novo de pessoas ou você segurando os sentimentos,
não assume, não dá o braço a torcer, não admite que tá, sei lá, com ciúmes, ou que tá com alguma tristeza em relação ao outro, porque o rei de copas invertido é uma pessoa que não quer lidar com o que ela tá sentindo. Dá uma escapada, assim, sabe? Finge que não tá ali, mas a dor permanece, né? A dor permanece. 9 de paus tá ali. Aquela dor fica ali remoendo, 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 mas é como se pro mundo lá fora tivesse tudo mais ou menos ok, né? A carta dos namorados nas preocupações é isso, é lidar com a outra pessoa, é enfrentar a outra pessoa, olhar olho no olho e falar, eu tô sentindo assim, eu não gosto disso, não tá bom pra mim, eu acho que não é por aí, uma conversa clara mesmo. De novo, né, a questão da conversa é muito importante. Carta dos namorados, não é fácil a gente encarar o outro e falar realmente o que tá sentindo, seja em qual área do relacionamento for. Dinheiro, relação mesmo, enfim, qualquer coisa. Não é fácil chegar e falar para outra pessoa que tá com você todos os dias, que convive com você, coisas que você tá dentro do seu coração. Mas se você não falar, é como se fosse um probleminha que tá lá e que todo dia aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Vai criando ali né, uma dificuldade muito maior, que poderia ser resolvido com mais clareza antes, bem antes. O rei de paus, aqui na atmosfera, é uma carta que fala muito para mim de poder. É poder, poder, controle, decisão, foco, autonomia, liderança, controle, sabe? A partir da autoconfiança em si mesma e no outro. Se você tem desconfianças em relação a outra pessoa, levar esses conselhos adiante vai ajudar você muito a tirar essas dúvidas e essas desconfianças. Porque essas desconfianças têm a ver com baixa autoestima também. Sobre quem você é, sabe? O rei de paus aqui, para mim, tá mais uma energia mesmo, sabe? O que se conquista depois de conversar, de colocar essas dores para fora, de tratar as coisas com maturidade e lembrando que as coisas são um processo de longo prazo. O que você ganha com tudo isso? O poder do rei de paus. O poder, o controle, a decisão, a autonomia. Porque o rei de paus, ele tem uma grande autoestima. Uma grandíssima autoestima e autoconfiança. É o extremo oposto disso aqui, ó. Que o 5 de ouros é uma pessoa que desacredita dela mesma, que tá ali triste, que não tem nem força para levantar a cabeça, né? Rei de paus não, ele é imponente, ele é a energia da força, da imponência, da autoconfiança, né? Ele não duvida dele mesmo. Então tudo aqui pode ser resolvido com uma boa, assim, abrir coração, sabe? Abrir coração, falar a verdade, o que tá sentindo. Porque eu sinto aqui que a maioria tem uma pessoa do lado que não entendeu ainda o que tá te afligindo. Seja porque você não falou, seja porque essa pessoa, de repente, não tem essa sensibilidade de pegar no ar, sabe? Eu tô falando que que você não está comunicando para essa pessoa, porque todo conselho tem a ver com isso, e também por conta da temperança aqui na atmosfera de inconsciente. Que a temperança, ela é uma coisa assim de mais passividade. Eu fico na minha, eu guardo para mim, eu tô aqui olhando, tô observando, tô ponderando demais, pondero demais, não falo, penso e não falo. Entendeu? Então, essa é uma atitude que na grande maioria das vezes é positiva, mas nesse caso aqui está pedindo mais ação para você limpar o seu coração, porque ser temperança, se você tivesse nessa energia de ponderação, de equilíbrio, de paz e tal, mas tivesse realmente de boa, era uma coisa, né? Então, tudo bem, ok, eu relevo e relevo de verdade, aí tudo bem. Mas nesse caso, aparenta como quem releva, mas está guardando esse monte de emocional, né, complicado, difícil, mal resolvido. Esse que é o problema. Fica se guardando as dores, como se você sentisse que não tivesse o direito de falar para outra pessoa ou exigir alguma coisa da outra pessoa, né? Então, tudo é uma questão de falar. De repente, aqui você não tá num relacionamento de fato totalmente estável em alguma questão. Tudo bem, fala na medida que você sentir que pode, que deve. Ou conversa também sobre isso. E aí, vamos estabilizar essa relação ou não? Porque aqui tem um 10 de ouros, tá? Vou tirar aqui um conselho dos anjos do romance para vocês, que essa leitura aqui tá bem voltada para relacionamento. O que os anjos do romance têm a dizer para quem escolheu a pedrinha número 3? Os
Anjos do Romance, pedrinha número 3, o que tem a dizer? Em breve, decida claramente o que você quer, e aí essa situação pode se tornar realidade, né? Ela pode ir até você, logo, muito em breve. Tá vendo? Pra gente ter comunicação clara, a gente precisa saber o que a gente quer, né? Precisa saber o que quer. Senão fica uma coisa muito assim, no ar. E o oráculo do autocuidado, o que tem a dizer essa pessoa? Oráculo do autocuidado. Autocuidado, o que essa pessoa deve fazer? Cuidar agora. Esse oráculo pode não ter a ver diretamente com a leitura, tá? São conselhos de autocuidado. Vamos ver. Se conecte com o fogo. Olha que interessante aparecer essa energia, porque aqui nós temos um rei de paus na finalização de vocês, né? Que também é uma energia do fogo. Quando fala de se conectar com o fogo, é com aquela nossa intenção mais pura e mais forte. É aquilo que é a verdade sobre nós, né? Que normalmente fica mais no nosso interior, assim, né? É aquilo que nos chama, nos guia, assim, que a gente vá procurar. É uma coisa muito natural, né? É um instinto. Então, conecte-se com o fogo, com a energia desse pulsar, da força, da confiança. Claro que você pode transferir isso para outras coisas, por exemplo, né, não literalmente fazer uma fogueira, né? Às vezes não dá. Mas, por exemplo, colocar um áudio aí no YouTube, alguma coisa, uma meditação guiada, por exemplo, com xamânica, por exemplo, que tenha o som do fogo, né? Estalando a madeira, por exemplo, ao fundo, onde tem a tambor. Essas energias, elas são bem do fogo mesmo, né? É aquilo que vai libertando de dentro de você uma sensação assim de força, de que você é imbatível, de que você pode fazer qualquer coisa, para tirar dessa energia assim meio, 5 de ouros. 5 de ouros é aquela energia onde eu não consigo fazer nada, onde eu sinto que para tudo eu tenho que ter ajuda, que alguém tem que olhar para mim. E o fogo não, o fogo é a confiança de saber que eu cuido de mim, né? Eu cuido de mim completamente. Por quê? Porque me conheço em primeiro lugar, porque sei quem sou, porque sei o que quero. Lembra, para você conseguir materializar aquilo que você deseja, você tem que saber claramente o que você deseja, senão as coisas elas vêm meio mais ou menos. Vem e depois você não fica realizada com o que veio, porque não era bem aquilo, né? E a gente está manifestando o tempo inteiro, tá? Consciente disso ou não, direcionando essa energia ou não, está manifestando o tempo inteiro com seus pensamentos, emoções e atitudes aí, tá? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês nessa leitura de novembro. Se você gostou, deixa aqui o joinha, se inscreve no canal, comenta o que você achou, tá bom? Agradeço a presença de vocês mais uma vez, beijo para todo mundo e até a próxima, tchau!